Projeto Aula em Casa de Geografia, aula 2 do capítulo 7, as atividades econômicas e os recursos naturais. O primeiro tema é solo cultivável. Então, vamos ler o texto. O solo é o resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas, e sua formação leva milhões de anos. Então, aqui o autor está fazendo a revisão do que é o solo, porque nós já vimos esse conceito em capítulos anteriores. Então, o solo, o que vai ser o solo? O solo, ele é o resultado da lenta e gradual, quer dizer, aos poucos, fragmentação, quer dizer, quebra de quê? Das rochas. Então, as rochas, elas vão se decompondo, se desfazendo, vão se quebrando, fragmentando de uma forma gradual, ou seja, aos poucos e de uma forma lenta. Então, é dessa fragmentação que resulta o solo. E sua formação leva milhões de anos. Então, esse processo leva milhões de anos, ele ocorre de forma muito lenta. Continuando, contudo, sua fertilidade de quem? Do solo. A fertilidade do solo pode ser degradada, ou seja, pode ser prejudicada rapidamente se for usado de maneira inadequada. Então, o solo, quando ele não é utilizado de forma adequada, pode comprometer, pode prejudicar a fertilidade do solo, tornando esse solo pobre de nutrientes. Prosseguindo, quem é ele? O solo. O solo é indispensável para o cultivo de vegetais na agricultura e para a criação de pastos destinado à alimentação dos animais. Então, o solo vai ser o quê? Vai ser o alicerce da agricultura, né? Como nós estamos vendo aqui nessa foto, que é a colheita de arroz mecanizada no estado de Roraima. Então, por debaixo dessa plantação vai ter quem? O solo. Né? O solo vai estar aqui embaixo, então ele é a base, é indispensável para a plantação e para a criação de animais. Assim, é necessário adotar práticas e cuidados para que esse recurso não se esgote nem perca sua fertilidade. Então, é fundamental que o solo ele tenha sua fertilidade para que a produção seja bem aproveitada. Prosseguindo. Recursos minerais. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais. Deixa eu marcar aqui, minerais utilizados principalmente na produção industrial e na alimentação. Então, os minerais, eles tanto são utilizados na produção industrial, ou seja, nas indústrias, quanto na nossa alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em... Nós vamos ter dois tipos de recursos minerais. Eu vou ter os recursos minerais metálicos e também eu vou ter os não metálicos. Os minerais metálicos e não metálicos, como o próprio nome diz, diferenciam-se pela presença. Então, a diferença entre eles vai ser a presença ou não de metal. Então, o metal é o que vai fazer a diferença em sua composição. Podemos citar, por exemplo, de minerais metálicos, o ferro. Então, o ferro vai ser um mineral metálico, ou seja, vai ter a presença do metal. Também o ouro vai ter metal. E aqui a prata. Então, são 3 exemplos de minerais metálicos. Alguns exemplos
de minerais não metálicos, né? Então aqui eu tenho já a classificação dos não metálicos, são o calcário, que é muito utilizado na indústria, e o sal de cozinha que nós comemos na nossa alimentação. Então, vamos observar aqui essa paisagem. Do que é essa paisagem? A exploração de mina voltada à extração de calcário, né? O que é o calcário? É um mineral utilizado na construção civil. No caso aqui, o exemplo dessa foto vai ser lá na Alemanha, mas isso é muito comum em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil. A exploração de recursos minerais, de modo geral, leva a grandes transformações das paisagens terrestres, já que o recurso explorado precisa ser removido do subsolo ou de afloramentos na superfície. Então, vejam bem, gente. Vejam que quase não tem mais vegetação. A vegetação está aqui, ó. Lá no fundo, você praticamente, ela está bem explorada, bem devastada. Então, a vegetação, ela já foi bastante desmatada aqui nesse lugar. Então, esse lugar ele já tá bem explorado, porque o calcário ele é utilizado, ele está no interior do solo, tá? Então, aqui eu tenho o solo, essa camada aqui, que está bem fora da superfície, e o calcário vai estar no subsolo, vai estar bem no interior. E quanto mais interno o mineral tiver do solo, mais esse lugar vai ser explorado, como está acontecendo aqui na foto que nós estamos observando, né? Então vai ser bem, esse lugar já foi bastante explorado. Cadê? Vamos voltar minha canetinha aqui. Aqui. Prosseguindo. Recursos da fauna e da flora. Só lembrando, o que é fauna? Fauna é o conjunto de animais e flora é o conjunto de vegetação ou plantas. As plantas e os animais são o que? Recursos naturais. Eles também são recursos naturais indispensáveis à vida humana. Então, uma das bases da nossa existência é a plantas e os animais, por isso eles são indispensáveis. Em muitas sociedades tradicionais, a caça, a pesca e a colheita de frutas, como a raiz e as sementes, são atividades que representam a base do modo de vida. Um exemplo é a sociedade indígena. A base de toda a vida deles está relacionado ainda dessa forma: a caça, a pesca, a colheita de frutos, as raízes e as sementes. A agricultura e a pecuária desenvolve, respectivamente, o cultivo de plantas e a criação de animais domesticados. Então, o cultivo de plantas está dentro da agricultura e a criação de animais domesticados está dentro da pecuária. Os recursos da fauna e da flora, se explorado com respeito às leis ambientais, podem representar uma atividade importante para fornecer matérias-primas e abastecer o setor industrial. Então, nós temos leis ambientais, leis voltadas para o meio ambiente, para que o nosso meio ambiente ele não venha a ser explorado de qualquer forma ao ponto de prejudicar a natureza, né? Então, por exemplo,
a quantidade de árvores sendo derrubadas para a sua exploração, como tá mostrando aqui nessa foto, né? São árvores sendo desmatadas, derrubadas para o setor industrial. Então, aqui, como está dizendo, troncos de árvores derrubadas para exploração comercial da madeira são empilhadas na Suécia. Tal recurso abastece as indústrias madeireira e de celulose. Então, é necessário, é importante que haja essas leis ambientais para que o meio ambiente não venha a ser tão explorado, tão danificado ao ponto de prejudicar. Aqui nós temos ainda um subtema que é a exploração predatória dos recursos da fauna e da flora. Vamos ler o texto. Os recursos da fauna e da flora são considerados renováveis, né? Então, como a gente já viu lá atrás, os recursos minerais, a flora e a fauna também são renováveis. Como são renováveis? São substituídos, né? Como, por exemplo, aqui, pois o ciclo de reprodução das espécies garante a sua renovação. Ou seja, um exemplo disso são os peixes, né? Os peixes, quando eles são consumidos, quando eles são tirados, né? Por exemplo, como nós estamos vendo aqui nessa foto, que existe aqui um navio, né, pescando aqui os peixes. Esses peixes que estão sendo pescados, que vai para o consumo, novos peixes vão substituí-los, outros peixes vão nascer e assim a fauna, os animais estão sendo renovados dessa forma, né? Então há uma renovação natural. No entanto, se a exploração deles ocorrer de forma predatória, ou seja, de uma forma a prejudicar o ciclo reprodutivo, algumas dessas espécies ocorre o risco de serem reduzidas e até mesmo extintas. Então, no Brasil e no mundo, nós temos vários animais que estão em perigo de extinção. Por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos o pirarucu, que é um peixe bastante saboroso, bastante apreciado, faz parte do nosso prato regional e que ele está em extinção. Além do pirarucu, nós temos o boto, nós temos outros animais que estão em perigo de extinção. Por quê? Porque apesar do ciclo natural estar acontecendo, mas quando há uma pesca, uma caça predatória, ou seja, uma atividade sem controle, o animal acaba entrando em extinção. Prosseguindo, a captura ilegal de animais silvestres, por exemplo, é um problema que contribui para desencadear o processo de extinção de várias espécies em diversos países. Então, é um problema que acontece mundialmente, não só no Brasil. A pesca industrial para fins comerciais também vem explorando os recursos da fauna oceânica, ou seja, a fauna nos oceanos, nos mares e oceanos, né, como por exemplo a baleia, né, de maneira excessiva e reduzindo a biodiversidade, ou seja, reduzindo a quantidade de animais nesses lugares. Então, aqui é uma pesca de arrasto comercial na Holanda. A pesca excessiva vem reduzindo as populações de determinadas espécies. Então, aqui é importante frisar que toda exploração ela deve acontecer de forma respeitosa. A partir do momento que o homem não respeita o limite, nós somos prejudicados
com a falta e extinção de alguns animais. Muitos animais já não existem porque aconteceu a extinção, outros estão em perigos, então é importante que cada um faça a sua parte. Aqui nós terminamos a segunda aula do capítulo 7.